Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carta do leitor. Provavelmente vocês já escutaram falar sobre a carta do leitor. A carta do leitor é um gênero textual de caráter argumentativo que ela está presente em jornais, em revistas, e nós vamos estudar um pouquinho sobre ela agora. Então, a carta do leitor, tá, como eu já disse, ela é um espaço que os jornais, as revistas criaram para que o leitor pudesse expor a sua opinião sobre alguma notícia lida, que pudesse também, né, opinar, agradecer, elogiar, criticar, solicitar alguma coisa ou até mesmo sugerir, né, alguma matéria para que aquele jornal, aquela revista pudesse publicar. Então, dentro do jornal, muitas vezes nós achamos que só se publica notícias, né, somente textos de caráter informativo, e nós percebemos que não. Então, a carta do leitor é um gênero textual que não é escrito pelo jornalista, pelo articulista, ela não vincula a opinião do jornal, da revista, mas sim a opinião do próprio leitor. Então, é bom esse espaço, por quê? Esse espaço ele serve para que o leitor ele possa, né, interagir, que ele possa, né, não se sentir simplesmente um ser passivo, mas que ele se sinta também parte integrante daquele meio de comunicação. E a, aquele recurso, né, aquele veículo de informação, seja o jornal, seja a revista, aproveita muito também dessas opiniões dos leitores para poder, né, já nortear o que, que o leitor está gostando, o que, que não estão gostando, acatar essas sugestões ou não e tentar, né, sempre melhorar a fim de agradar o seu público. Então, tem essa possibilidade, né, de o leitor interagir constantemente e o jornal melhorar a sua produção, a revista, né? E hoje também sites, porque antigamente nós tínhamos essa ideia de que o jornal era só algo escrito, né? Só aquele impresso. E hoje nós temos os jornais televisivos, os jornais de rádio, né? Nós temos também aqueles vinculados à internet, aos sites, assim também como as revistas, não só revistas impressas, mas revistas eletrônicas também. Então, é um termômetro, né, que esses veículos de informação utilizam para saber se está agradando ou não o leitor e também, né, é o espaço para que o leitor possa se sentir, né, parte integrante também desse veículo de informação. Lembrando, né, que toda carta do leitor tem o seu remetente, tem o seu destinatário. Tem o leitor que escreve e para quem escreve. Será publicada ali, né, nessa página de jornal, nessa página de revista, seja impressa, ou seja, online, né, seja numa forma digital. Então, é, né, necessário que tenha esse remetente, que tenha ali o seu emissor e tenha o seu destinatário. Geralmente, o destinatário, né, está relacionado a alguém que escreveu alguma notícia, seja o diretor do jornal, a um articulista, a um jornalista que escreveu determinada matéria. Outras vezes, né, é para não somente para esse jornal, para essa revista, mas também para aquelas autoridades que estão se referindo, né, em alguma notícia, alguma matéria, ou também, né, como pode tratar de assuntos atuais. Então, a carta do leitor, ela é muito ampla, né, para você escrever sobre diversas possibilidades temáticas, e não só, né, o seu remetente é o jornal, o jornalista, a revista, mas também pode ser outros leitores. Então, eu posso escrever uma carta do leitor com base em uma outra carta do leitor, né? Essa interatividade até entre os leitores. Então, eu escrevo para aquele leitor, eu escrevo para aquele meu destinatário, mas sabendo que eu vou ter vários destinatários, né? Ou co-destinatários, que seriam os meus, todos os leitores daquele jornal, daquele revista, daquele veículo de informação. É claro que quando eu escrevo uma carta do leitor para o jornal, para uma revista, não obrigatoriamente eles irão publicar, porque eles filtram, né, de acordo com aquilo que é viável, porque às vezes também tem uma linguagem que não é adequada, né?
eles passam esse texto por alguns ajustes, adequações, nem sempre vai ser publicado na íntegra, né? Às vezes eles fazem corte, fazem uma correção gramatical. Então, tem toda uma revisão, né? Uma equipe para organizar o seu texto ali, para que ele seja, né, adequado àquele veículo, né? Aquele espaço destinado ao leitor. Então, carta do leitor está ali no espaço destinado para o leitor. E não é um texto de caráter informativo, como nós observamos, ele é um texto de caráter opinativo, né? Ele pode se basear em fatos, mas em si, quando o leitor escreve, é a opinião dele sobre aquele fato. Então, a linguagem tem de ser uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, né? Tem de ser uma linguagem formal dentro da norma culta. E se o público, né? Porque talvez seja uma revista de jovens, um jornal, né, destinado a jovens, pode ter uma linguagem um tanto mais descontraída, alegre, mas não, né, uma linguagem vulgar, né, uma linguagem carregada de vícios, de linguagem, de gírias, ok? Então, dentro das características básicas da carta do leitor, nós temos textos breves, então são pequenos, né, textos, não são textos longos, porque o espaço, a ideia é que não seja só um leitor, mas mais de um leitor ali interagindo naquele mesmo espaço, né? Então, textos breves, escrito em primeira pessoa, ou seja, eu estou escrevendo, é a minha opinião minha enquanto leitor. Então, eu, né? Eu, professora Patrícia, eu, leitora do jornal, eu, né? Então, sempre o eu, escrito em primeira pessoa. Sempre temas atuais de caráter subjetivo. Então, é um texto, né, vinculado a um assunto que aconteceu há poucos dias, que foi publicado há poucos dias, né, uma matéria muito recente, e lembrando que é a sua opinião, né, é a sua visão sobre. Outro leitor pode publicar naquele mesmo dia, né, uma carta com base numa mesma matéria com opinião diferente, não tem problema, porque, como se diz, é um texto de caráter subjetivo. A linguagem simples, clara, objetiva, então não é um texto extremamente complexo, rebuscado, porque a ideia é atingir o máximo possível de leitores. Então, se você escreve para o diretor, para o editor daquele jornal, ele é o seu destinatário principal, mas lembre-se que todos os leitores daquele jornal podem ler, desde o mais culto ao aquele menos escolarizado, né? Então, como nós já vimos a presença do destinatário e do remetente, é um texto de caráter expositivo, porque tenho que retomar, né, que matéria, que assunto eu estou tratando, e também de caráter argumentativo, eu vou colocar o meu posicionamento, a minha opinião, e vou criar argumentos, né? O que seriam esses argumentos? As minhas justificativas, aquilo que eu vou utilizar para convencer de que a minha opinião, né, é adequada, é viável, é plausível. Então, né, dentro da estrutura de uma carta de leitor, a gente sabe que a carta do leitor, ela não tem uma estrutura fixa, uma estrutura padrão, porque varia muito, né, até de um veículo de informação para outro, e de acordo com o conteúdo que o leitor quer escrever. Mas, geralmente, a questão do local e data. Você não vai observar claramente esse local e data no jornal, logo ali no início da carta, porque essa data já vem no próprio jornal, né? Mas é comum local e data, o vocativo, né? Você sempre vai aparecer o nome do jornal, o nome da revista, o nome para quem você está destinando, né? Esse seu texto. Então, aí o que a gente chama de cabeçalho. Essa introdução ali correspondente ao primeiro parágrafo é aquela introdução básica que você aborda o assunto que você vai tratar, né? Deixa claro sobre qual assunto, qual matéria, quem que né, que escreveu, em qual dia foi publicada, sobre o quê, e você já pode colocar ali o seu ponto de vista, né? No desenvolvimento, você vai argumentar, mostrar o motivo pelo qual você pensa daquela maneira, né? Você vai defender o seu ponto de vista, a sua ideia central. E na conclusão, você fecha esse texto, né, sintetizando a sua opinião ou sugerindo, né, alguma coisa ali, você pode sugerir algo sobre o assunto abordado, e vem ali uma despedida, nem sempre a gente consegue observar, né, despedidas muito formais, como nós estamos trabalhando com carta do leitor, com público bem amplo,
uma despedida simples, né? Uma saudação ali simples e a assinatura. A assinatura é obrigatória, o nome, às vezes você pode colocar suas iniciais, as siglas, né? Caso você não queira se identificar totalmente. Então, há essa possibilidade. Então, geralmente, a estrutura da carta base, né, num padrão, seria isso aqui. Vamos analisar agora duas cartas para vocês, né, terem um pouquinho mais de conhecimento sobre esse gênero textual. Então, aqui nós temos uma carta de 2011. Eu gosto muito, apesar de ser uma carta antiga, eu gosto muito de utilizar esse exemplo de carta, porque ele traz bem, né, essa estrutura que a gente acabou de ver. Então, aqui eu tenho, né, local e data, Mossoró, 7 de julho de 2011. Eu tenho aqui o meu, para quem eu destino essa carta, né, o meu remetente, e já juntamente ali com o vocativo, né, esse chamamento. Então, destinatário meu aí é o Correio da Tarde, do Rio Grande do Norte, então eu já coloco o nome do jornal. Prezado editor, olha o vocativo, olha esses espaçamentos aí que são deixados, né? Observe aqui, esses espaçamentos são para a organização, aqui também, por questão de espaço no slide não foi colocado, mas o ideal era que tivesse, né? Então, aqui, ó, observe, então, prezado editor. Fez o vocativo, vou começar o meu texto, né? Aliás, o Juarez Belém aqui começa o seu texto. Li a matéria publicada na edição de 6 de julho. Então, observe que ele está escrevendo no dia 7, um dia depois. Então, a carta do leitor sempre refere-se a algo que foi já, né, publicado, algum assunto atual, mas não daquele dia, daquele momento, né? Algo anterior. Então, aquele, voltando à leitura, li a matéria publicada na edição de 6 de julho sobre o acidente envolvendo motociclistas. E queria dizer que discordo de uma parte do que foi escrito, ou seja, sobre os causadores dos acidentes envolvendo os carros e motos. Então, aqui ele já coloca, né, que matéria foi que ele leu, sobre o que, e já coloca o ponto de vista dele. Discorda parcialmente sobre os causadores. Então, ele já mostra bem sobre o que ele vai falar, né, e qual é o ponto de vista dele. Em minha opinião, observe aqui as marcas de opinião, as palavras e expressões que indicam, né, que é um texto de caráter argumentativo. Eu discordo em parte, em minha opinião. Então, em minha opinião, ao contrário do que foi escrito, observe aquilo que eu disse anteriormente. O leitor, ele pode, né, contrariar aquilo que foi dito no jornal. Ele pode ter uma opinião contrária, né, da matéria, não tem problema. Creio, olha que outra marca de opinião, creio firmemente que quem mais causa acidentes são os condutores de veículos de 4 rodas. A moto é o meio de transporte preferido para driblar o lento trânsito moçoroense. E digo que, conforme define o jornal no mesmo artigo, sou motociclista, respeito as leis de trânsito, mas vejo muitos carros cujos condutores não têm o devido respeito com a vida humana. Os maiores sustos que tomei foram proporcionados justamente por motoristas desatentos ou, no mínimo descuidados, curvas mal feitas, celulares colados na orelha, com só uma das mãos ao volante, e etc. Então, observe que aqui ele introduziu, ele já está desenvolvendo o seu texto, ele indica a opinião dele, que ele mostra que a opinião dele é contrária ao do jornal, e mostra por quê, né? Então, ele mostra qual que é o ponto de vista dele. Então, não são os motoristas, os motociclistas, os maiores causadores de acidentes, mas sim, né, que ele diz aqui, os veículos de 4 rodas. E aí ele utiliza-se de um argumento com base numa vivência pessoal, então ele utiliza da sua própria vivência, né, para justificar que o problema não é o motociclista, mas os motoristas, né, que ele fala aqui, né, um tanto descuidados, desatentos, e aí ele cita exemplos, observe que ele argumenta com base tanto na sua experiência, né, quanto também em exemplos, curvas mal feitas, celulares colados na orelha, dirigindo com uma mão só. Então, observe aqui que ele desenvolveu, ele sustenta o ponto de vista dele, porque ele pensa dessa forma. E ele segue, ó, concluindo o texto. São muitas as situações que observamos no dia a dia que mostram o menosprezo de motoristas por motociclistas. Minha opinião,
Observe novamente a marca de opinião, não é voz isolada. Olha aqui como ele deixa claro, como ele reforça, né? Observe aqui novamente um argumento com base em vivência. Ó. Em encontros de motociclistas, esse assunto sempre vem à tona. Um dos casos relatados por um colega foi o que? Foi o de que um carro derrubou uma moto e o seu ocupante. A condutora do veículo que bateu saiu do carro ainda falando ao celular e ainda achando que tinha razão. Então, aqui ele deixa claro, né, com base em exemplos, em vivência, a opinião dele. Aqui, tudo, a gente não tem a notícia, né, a matéria aqui que ele se refere, mas deixa claro aqui, pelo que a gente lê, que a matéria colocava ali, provavelmente, como grande causador de acidentes, né, o motociclista. E ele mostra que não, né, com base na sua vivência, na sua experiência, que não. Então, ele termina o texto aqui, olha a saudação, né? O fecho aqui, saudações. O nome dele, Juarez Belém, olha aqui, ó, motociclista, ele deixa bem claro, né? E de onde ele é. Então, essa aqui é uma estrutura básica de carta que a gente tem, por isso eu gosto muito de utilizá-lo, né? Esse modelo. E a gente tem aqui toda a estrutura básica, observando que baseia-se um fato em uma matéria para opinar. Essa é a característica básica da carta do leitor. Vamos para um próximo exemplo. Aqui nós temos um exemplo, né? Que nós temos aqui um leitor agora de uma revista, né? Aquele nós vimos de um jornal, agora nós vamos trabalhar com revistas. Também aqui, ó, local e data, né? Arapongas, 5 de julho de 2013. Observe aqui, ó, o vocativo, prezado senhor Silva. Então, a quem se destina, né, juntamente com o vocativo. Observe que texto, tanto o primeiro texto como esse segundo, escrito em primeira pessoa, né, e a marca de opinião de quem escreve. Como leitor assíduo da revista Saúde, observe aqui, né, a quem ele está, né, se referindo, qual veículo de informação é que ele se refere. Em primeiro lugar, venho agradecer o benefício que os artigos publicados vêm proporcionando à minha família. Muitas das dicas fornecidas conseguimos colocar em prática e, dessa forma, melhorando consideravelmente nosso bem-estar. Então, aqui ele vem elogiando nesse primeiro momento, agradecendo essa revista pelas suas publicações e ele já deixa claro o motivo. Então, ele já opina, né, positivamente em relação às matérias publicadas naquela revista, os artigos, aqui como ele diz, e ele mostra o porquê já, né, logo de início aqui no primeiro parágrafo, mostrando que tem colocado em prática e tem ajudado a família. Agora, observe que ele vai dirigir-se a um artigo específico. No último número da revista, lemos uma matéria sobre os perigos que o excesso de sal na alimentação pode provocar à nossa saúde. É fato que já tínhamos algum conhecimento sobre o assunto, porém não em detalhes. Como nossa família está sempre em busca de uma vida mais saudável, desejamos também colocar em prática algumas dessas dicas. Aqui não aparece o número da revista, mas pela data que eu já consigo identificar, né? Qual é o número da revista. A revista vai saber. E ele já mostra qual que é a matéria. Então, ele não colocou diretamente aqui no primeiro parágrafo, porque ele fez um elogio geral à revista, né? Mas aqui ele cita, ele aborda qual matéria ele está se referindo. E aí ele já mostra, né? Aqui também baseado na sua vivência. Está vendo que sempre é com subjetividade, sempre no eu, né? No pessoal. Então, aqui ele já tem costume de colocar essas dicas em prática, então ele vai querer também colocar em prática essa dica, né, a respeito do excesso de sal, que é evitar. Ocorre que o sal já faz parte das nossas vidas há muito tempo, há tempos, e não se encontram com tanta facilidade receitas que não o utilizem. Sendo assim, solicito a gentileza de, se puderem, publicar receitas de pratos onde possamos substituir o sal por outras ervas ou condimentos que não prejudiquem nossa saúde. Então, nesse caso aqui, observe que é uma carta do leitor, que ele elogia a revista, ele posiciona positivamente, ele cita uma matéria, e aqui o objetivo dessa carta é fazer o quê? Uma solicitação, uma sugestão de matéria para essa revista. Será que a revista vai agradecer? É claro, né? Porque é um leitor assíduo e provavelmente a revista acatará,
porque é uma revista que fala sobre saúde, né? Não seria nada ruim ela ajudar esse leitor. Então, aqui novamente eu fecho essa despedida, né, atenciosamente, e o nome dessa pessoa. Aqui poderia ter o local, né, onde ela mora também, a profissão poderia ser colocado aqui. Então, o que a gente tem em relação à carta do leitor é isso, é um texto de caráter jornalístico, né? Caráter opinativo, argumentativo, então você coloca, né, pega baseia-se em um fato, uma situação, em uma matéria, vai colocar ali o seu ponto de vista, sua visão sobre aquele assunto. Espero que vocês, né, tenham aprendido um pouquinho sobre carta do leitor, que tenham gostado e que possam, né, refletir um pouco mais, assim, quando vocês, né, forem ler uma revista, um jornal, pensem nisso, que vocês podem ser, né, possíveis leitores e escritores, né? Então, vocês podem interagir com esse jornal, essa revista que vocês estiverem lendo, e criar ali os seus comentários, né, fazer a sua carta do leitor. Quem sabe, né, não será publicada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, até nosso próximo vídeo. Obrigada!